O título da palestra é Welcome to the Blue Side. Alguém tem noção aqui o que é ser Red Team, Blue Team? Mais ou menos? Beleza. Então, bom, primeiramente quem sou eu? Meu nome é Felipe Afonso, tá? Mas sou conhecido aí como Proteus, tem bastante tempo. Não trabalho na Proteus, não jogo CTF pelo Exército. O que mais que eu tenho que dizer? Não sou dono da TOTUS. E, bom, esses três por hoje tá bom. Tá? Eu sou formado em TI pela Unicamp, tenho mestrado em Engenharia de Computação pela FRJ. Tá? Um pouquinho distorcido ali, eu contribuo com códigos open source. Tá? Falo em algumas conferências brasileiras e recentemente dei uma palestra, na verdade um workshop, junto com o Spooker, amigo meu, na B-Sides Las Vegas. Tá? E não lembro o que estava no último item. Bom, mas qual que foi a motivação de eu vir falar para vocês sobre trazer vocês para o lado azul, na real? Né? Bom, primeiramente eu queria saber um pouco mais de vocês. Levanta a mão aí quem estuda ou já trabalha na área de segurança. Beleza. Desses que estudam ou trabalham, quem é que sonha em fazer pentest? Em trabalhar no lado ofensivo? Quem quer fazer o lado defensivo da coisa? A minoria. Eu imaginei. Para as pessoas que querem fazer a parte ofensiva, qual que é a motivação de vocês? É o quê? É o desafio de invadir uma máquina, de dominar o sistema? Essa adrenalina que dá quando você dá o Who am I, root, dumpar lá as senhas e virar sysadmin? O que desafia vocês? É a busca pelo conhecimento? Eu levantei esses três principais motivadores que eu vejo as pessoas querendo, não, quero ser pentester e tudo mais. Tá? Mas, na real, eu vejo muito disso aqui também. Tá? Eu vejo um excesso de mídia, tá? E cursos para o lado ofensivo. Tá? E a real é que destruir alguma coisa é muito mais fácil do que construir. Tá? Você ownar um sistema é muito mais fácil do que você consertar o sistema. Tá? E eu tomei uma lição sobre isso na Mindsec de São Paulo, se não me engano, no ano passado, quando um amigo meu, Fernando Mercedes, né, eu dei uma palestra lá sobre como construir canais encobertos, covert channels, tá? Que é basicamente uma técnica de filtração de dados depois de um pentest. E ele falou assim, ensinar como invadir, destruir e tal é fácil. Agora ensina como defender. Aí eu falei assim, putz, me quebrou, né? Porque é extremamente difícil você detectar um covert channel na rede. Né? Eu falei, tá aí. Né? Eu estava fazendo a palestra, eu falei, cara, além de ter o canal lá, Mente Binária, que é todo cheio de algumas reflexões filosóficas, né, que eu gosto bastante, o cara serve de inspiração até para uma palestra aqui no RoadSec. Bom, nossa agenda para hoje. Uma definição aí do que é ser Red, do que é ser Blue Team. Tá? Desafios e motivações e uma breve conclusão. Bom, primeiro eu queria saber de vocês, vocês sabem a diferença entre Vulnerability Assessment, Pentester, ser um Pentester e ser um Red Team? Todo mundo? Beleza. Bom, o que é um Vulnerability Assessment, uma avaliação de vulnerabilidade? Tá. É a primeira coisa que você faz quando você quer encontrar vulnerabilidades na sua rede. Tá? É basicamente rodar um scanner de vulnerabilidades conhecidos, tá? Com o objetivo de encontrar o máximo de vulnerabilidades possíveis. Tá? A diferença disso para um pentester, tá? É que o pentester engloba o Vulnerability Assessment, tá? E o pentester ele explora essas vulnerabilidades. Por quê? Ele quer saber quais dessas são reais, quais que não são, quais que são possíveis de serem exploitadas. Nem sempre as condições do ambiente são fáceis de serem exploitadas. Né? E aí ele gera um relatório com o que você tem que corrigir ou não. Tá?
E o Red Team? Tá? O Red Team já engloba as outras duas, aliás. Tá? Ele realiza pentests, claro, tá? Só que ele realiza isso em formas de missão. Como, por exemplo, olha, a sua missão, a missão do Red Team agora é sequestrar o computador da secretária do vice-presidente. Então os caras se juntam e falam assim, como é que a gente vai fazer isso? Quem ela é, faz toda aquela metodologia, né? Quem ela é, o que faz, tal, não sei o que lá, onde se conecta, o que ela gosta de fazer, vai atrás e beleza. Tá. E o grande tchan do Red Team é que a ideia deles é imitar, ou pelo menos simular o mais próximo possível, um atacante real, uma ameaça real, do tipo APT mesmo, sabe? O cara fala assim, quais são as técnicas que o APT29 e FanceBear usam? Os caras usam extração por DNS. Então a gente vai usar isso aí porque a gente quer simular esses caras. Entendeu? E do outro lado, a equipe de defesa, o Blue Team, está tentando pegar esses sinais. Tá? Bom, então, isso mesmo. Essas duas equipes, tá? Bom, basicamente, Red Team, encontrar falhas, explorar, realizar missões simulando os atacantes reais, tá? E entregar um relatório que é o que vai ser corrigido, né, que o time de defesa tem que fazer. E por que ela não foi pega pelo time de defesa. Já o time de defesa, o Blue Team, qual que é a ideia dos caras? Manter o ambiente seguro, tá? Fazer toda a parte de resposta a incidentes de segurança, tá? Deter ou retardar as invasões. Tá? Ou seja, eles têm interesses em comuns. Tá? Por exemplo, inventário dos ativos de rede. Uma das primeiras coisas que uma equipe de segurança vai fazer é levantar quais são os ativos de redes que estão conectados na sua rede. Ele quer saber todos os dispositivos, sistemas operacionais, versão de software e tudo mais. O Red Team é a mesma coisa. Qual a diferença? O Red Team quer invadir, o Blue Team quer verificar se está tudo tranquilo. Softwares, níveis de patch de cada um desses ativos que estão conectados na rede. Né? E aí sim encontrar vulnerabilidades. Mais uma vez, qual que é a ideia? Red Team ataca a vulnerabilidade, explora e de repente consegue um foothold nessa rede e aí passa a navegar lateralmente. Tá? E o Blue Team quer corrigir antes que o Red Team ou, pior ainda, né, um atacante real consiga esse acesso. E o Red Team? Hackear os negócios. O barato do cara é ownar mesmo, que é legal. Tá? Mas ele tem um diferente mindset, tá? Do Blue Team. O objetivo dele é simular o mais fiel, fidedigno possível um atacante. Então, um atacante sofisticado, um APT, depois que ele consegue o foothold, por exemplo, ele pode dar um tempinho e falar assim, vou esperar 2 semanas para ver se os caras me detectam. Fica sem fazer nada. Vai para a praia, vai tomar um chopp, né? Aí fala, opa, não me detectaram? Então agora eu vou fazer uma movimentação lateral devagarzinho. E ele vai na maciota ali, tentando o máximo possível ter visibilidade da rede. Tá? O Red Team, normalmente, ele segue o caminho, ou os atacantes também, na real, né? Seguem um caminho de menor resistência. Ou seja, por que eu vou tentar aqui fuzilar uma aplicação, ver se ela está vulnerável, ver se eu consigo escrever um exploit para ela, exploitar, se a máquina do lado ali é o Windows XP bugadíssimo, sabe? Sem nenhum patch de atualização. O cara vai no Windows XP, ele não pensa 2 vezes. Entendeu? É sempre o caminho de menor resistência. Tá? E para a realização desses ataques, o Red Team normalmente utiliza um framework chamado CyberQChain. Tá? Pode ir. Que é basicamente isso aqui. Tá? Se o ciclo de vida, obrigado, das operações de ataque de um Red Team. Tá? Que é reconhecimento, mapear os ativos da rede, o comprometimento inicial, que é quando ele acha uma vulnerabilidade ou ele consegue um acesso, né, dentro da rede alvo, tá? E aí ele estabelece a persistência, seja por meio de um backdoor ou de uma credencial roubada, tá? E aí ele começa a escalar privilégio. Pô, cheguei nessa máquina aqui, eu sou usuário, sei lá, qualquer. Aí consegue usuário local. Vai para uma outra máquina, consegue usuário com esse mesmo usuário. Descobre que nessa máquina o admin se loga, por exemplo. Então ele vai esperar o admin se logar. Quando o admin se logar, ele vai para Mimikatz.
pega o credencial do admin e vai subindo, escalando o privilégio, fechando esse ciclo aqui, ó, de movimentação lateral, tá? E análise dos dados que ele obtém, obtendo a persistência a cada passo, né? Até ele conseguir completar a missão dele, o objetivo, que é exfiltrar ou completar a missão, seja qual foi a missão estabelecida no primeiro briefing desse Red Team. E já o Blue Team? O Blue Team tem mais ou menos aí, não vou dizer 3, mas pelo menos esses 3 frameworks aqui. Tá? Monitoramento contínuo, um framework de resposta a incidentes, tá? E quando o Blue Team já está um pouco mais avançado, ele consegue fazer threat hunting. Tá? Bom, como é que o Red Team faz essa parte de monitoramento? Basicamente, né, a obtenção de ativos, informações da rede. Tá? Ele faz aquele OSINT básico, vê quem trabalha na empresa, o que essas pessoas postam na internet, Facebook, Instagram, o que elas gostam de fazer, vê se tem nomes e senhas vazadas em, sei lá, vazamento do LinkedIn, vazamento do Ashley Madison e por aí vai. Tá? Quem riu é porque usava. Utiliza Nmap para escanear a rede, tá? Ver as portas que estão abertas, Shodan, que é um buscador de servidores, de computadores que estão na internet ativos, tá? E por aí vai, tentando levantar o máximo de informação possível sobre a rede-alvo. Tá? O Blue Team faz tudo isso também, tá? Só que ele ainda faz a parte de conscientização, tá? Que é ensinar para os usuários o que eles podem ou não fazer, quais são as boas práticas, as recomendações. E o Blue Team, ele é pressionado por um negocinho chamado SLA, né? Que é Acordo de Nível de Serviço. Basicamente, eles têm tickets, né? E tem que preencher aqueles tickets nos horários. Ou seja, entre o Red Team e o Blue Team, quem acha que ser Red Team é mais fácil? Então, o que é mais desafiador? Ser Red Team ou ser Blue Team? Quem acha que é Blue Team? Beleza. Então, para quem gosta do desafio, vamos ser Blue Team. Framework de segurança para o Blue Team. CIS, Critical Security Controls. Apenas, vocês lembram do Red Team, né? Eram tipo 7, 9 passinhos ali e pá. Apenas 20 controles críticos de segurança. Tá? Eu, obviamente, não vou falar de todos, mas o primeiro, por exemplo, é ter um inventário de tudo quanto é hardware na sua rede, que está permitido ou não, autorizado ou não acessar a sua rede. Tá? Ou seja, já imagina aí uma rede com, sei lá, 50 usuários, cada um com um tablet, um notebook e um celular, né? Mais 70 servidores. Olha a complexidade. Em cada um desses dispositivos, o item número 2, o controle crítico número 2, diz o seguinte: manter um inventário de software de tudo que está instalado nessas máquinas, com versão do sistema operacional, versão de patch aplicado, todos os softwares que estão aplicados, tá? Versão dos softwares que estão aplicados, e já pensa só no browser, quantos plugins tu já pode ter aí, tá? Ou seja, a complexidade vai escalando muito rápido. E aí a terceira é hardening das estações, dos servidores, e o quarto é a gerência de vulnerabilidade, que é você o quê? Escanear por vulnerabilidades, fazer aquele vulnerability assessment, tá? Aplicar patches e correções. Tá? Então, estão entendendo a diferença de complexidade entre ser Red Team e ser Blue Team? Beleza. Tá. Procurar por vulnerabilidades. O que o Red Team faz? Scanners de vulnerabilidade, e aí tem alguns grátis aí, tipo OpenVise, tem uns um pouquinho mais caros, tipo Nessus e Rapid7, tá? Encontra a vulnerabilidade, utiliza essa vulnerabilidade, explora ela, tá? E caso ele não consiga, ele vai atrás de desenvolver um exploit. Tá? Já o Blue Team, scanner de vulnerabilidades, mais uma vez, OpenVise e tudo mais, tá? Patch Management, e é o quê?
você ir atrás de cada máquina que está com um software desatualizado e atualizar ele. Tá? Se tem uma vulnerabilidade nesse software, corrige essa vulnerabilidade com o patch, caso tenha patch. Né? E aí o cara tem que lidar com o quê? Sistemas legados. Nem sempre, tá? Aquele software tem patch. Nem sempre aquele software, por exemplo, roda no Windows 10. Ele só roda na máquina XP. E o que você vai fazer? Eu vou deixar o Windows XP na rede, porque sem esse software a minha empresa para. Como é que você lida com isso? Entendeu? Então, olha que desafio estar no Blue Team. Tá? Se não bastasse o SLA, o Blue Team também é pressionado por uma outra coisinha, tá? Chamada uptime. Ele tem que manter o uptime das máquinas e dos serviços. Ou seja, mais uma vez, estamos só complicando o esquema. Com relação às vulnerabilidades, o que acontece aqui? Esse aqui é o CyberKill Chain, tá? Mas dos frameworks de vulnerabilidades, tem um framework chamado ATT-CK, do Mitre, tá? Que cuida só das possíveis brechas nesses últimos trechinhos aqui, ó, tá? Que são as táticas utilizadas pelos atacantes. Tá? Persistência, escalação de privilégio, roubo de credencial, enumeração de hosts, evasão de técnicas de defesa, movimentação lateral, execução, comando e controle e exfiltração. Basicamente, aquele framework do CyberKill Chain. Que é isso aqui. Tá? Existem 10 táticas, tá? Lá em cima, na primeira linha. Tá? E essas 10 táticas têm diversas técnicas de como o Red Team pode bypassar suas defesas. Tá? O que a Blue Team tem que fazer aqui? Ela tem que olhar cada uma delas, todas. Tá? E esse ciclo vai passando. Parece meio boring. No dia a dia, até é um pouco, dependendo do tipo de incidente. Tá? Mas, aí vem a parte boa. De vez em quando, esses carinhas aqui, ó, Shadow Brokers, lançam um Zero Day na rede. Né? Ou então tem um data breach de uma empresa ou de um LinkedIn da vida, com várias senhas dos seus usuários. Quando não, vem um outbreak de um worm tipo WannaCry. Ou seja, isso torna, quem estava trabalhando com security no dia 12 de maio, se eu não me engano, cara, é correria, é adrenalina, é tipo, ó, corre para cima, corre para baixo, entra no data center, vambora, sabe? Então, se você quer ser pentester, red team, por conta de adrenalina, cara, vem pro Blue Team que muito mais jogo. E quanto à busca pelo conhecimento? Tá, quero ser pentester, tal, quero achar um monte de vulnerabilidade, quero ter CVE, tá? Quero ownar o mundo todo. Bom, trabalho do Red Team nessa área. Basicamente, encontrar Zero Days, tá? Quando possível, nem sempre é. Dar bypass em tecnologias de defesa, tipo WAF, IDS, antivírus, tá? Geralmente tem que dar um bypass no antivírus. Tá? Criar novas técnicas, táticas e procedimentos de como você vai operar junto com o seu Red Team, seja criando camadas de servidores para se um servidor do Red Team for ownado, toda a informação não está ali, você distribui aquela informação em outros servidores, compartimentando a informação do tipo, ó, só um membro do Red Team vai fazer ataques a banco de dados, só o outro membro do Red Team vai fazer, especializando mesmo a galera, vai fazer análise de vulnerabilidade, entendeu? Você do Red Team, você só faz desenvolvimento de exploits. Tá? Então, basicamente, em busca de conhecimento, é assim que o Red Team opera. Tá? Mas, na real, tem um cara no Twitter que fala o seguinte, ó, dê um homem um Zero Day e ele onará por um dia. Tá? Mas ensine esse homem a fazer um phishing e ele onará pela vida toda. Tá? O que é a grande verdade. Tá? Quando a gente vê esses APTs aí, tipo, ataque extremamente sofisticado, geralmente, cara, o pessoal está aqui para não me deixar mentir, né? Alguém abriu uma planilha de Excel,
um PDF muito bem montado, um malware muito bem montado, específico para aquele ambiente, e aí perdeu. Clicou 2 vezes, perdeu o Playboy, como a gente fala lá no Rio. E já no Blue Team? Bom, Threat Hunting. Tá? E o que é o Threat Hunting? Basicamente, você pegar parte da sua equipe de defesa e pensar na seguinte hipótese: a gente já foi invadido, tá? Eu acho que a gente foi invadido e eles podem ter feito isso, isso e aquilo, tá? Elabora uma hipótese na sua cabeça, tá? E vai atrás de evidências dessas hipóteses nos seus logs, tá? É basicamente como um Red Team ao contrário. O Red Team tem uma missão, a gente tenta, o Threat Hunting tenta imaginar qual foi a missão, qual foi o objetivo daquele atacante, o que aquele atacante fez naquele meio de caminho, e começa a buscar por evidências. Tá? Como que ele faz isso? Através de logs, muitos logs de tipo IPS, IDS, host, logs do AD, DNS passivo, enriquecimento desses logs, tipo de que IP veio, de que país é esse IP, que características tem esse binário. E para filtrar um pouco disso aí, utilizando técnicas de Threat Intel, que são listas de IOCs conhecidos, listas de IPs, listas de domínios, que esses atacantes utilizam. Tá? Tem diversas técnicazinhas, o Spooker fala bastante de Threat Hunting, eu dei umas 2 ou 3 palestras de Threat Hunting também, nessa área aí, né? E aqui é onde você adquire conhecimento, tá? É onde você obtém o máximo de informação do seu atacante, de como ele está funcionando, tá? E você vai montando barreirinhas nesse meio do caminho, tá? Toda vez que você fizer sair para dar uma caçada, para fazer, em outros termos, uma missão de caçada, né? Se você aprender alguma coisa com aquilo, você cria um script, cria uma ferramenta para automação, tá? E toda vez que aquilo ali alertar de novo, abre seu ticket de incidente e aí segue todo o procedimento do seu SOC, tá? Para fazer análise desse incidente e tudo mais. Mas nem sempre você consegue impedir um atacante. Então, qual que é a ideia? Retardar ele o máximo possível, atrasar ele o máximo possível. E aí, como é que você faz isso? Com utilização de honeypots. Tá? Se o cara está enumerando a sua rede e ele acha uma máquina vulnerável, aonde ele vai? Essa máquina vulnerável. Se ele não perceber que essa máquina está vulnerável, tá? Ele vai gastar um tempo ali, né? Vai procurar outras máquinas, de repente ele entra em outra máquina vulnerável, né? E isso atrasa o atacante, demora para ele conseguir o objetivo que ele quer. Tá? Então essa é a ideia do honeypot. Rodam serviços vulneráveis, máquinas, sistemas operacionais vulneráveis. Tá? A ideia é você dar uma confundida nele. Tá? E Canary Files. Qual que é a ideia do Canary Files? Você espalha uns arquivinhos nos seus servidores, tá? Com, sei lá, coisas que seriam de interesse de um atacante, como, por exemplo, um arquivo XLS, tá? Cheio de login e senha no seu file server. Tá? E marca lá. Se alguém abrir esse arquivo, me dá um alerta. Tá? Abriu o arquivo, gera o alerta. Quem foi? Muito provavelmente um atacante. De novo, abre o ciclo de resposta a incidente, vai descobrir o que aconteceu e muito provavelmente você vai achar um atacante ou no mínimo um usuário que estava fazendo o que não devia estar fazendo. Bom, e o que é legal do Red Team e do Blue Team? Tá? Não se esqueçam que ainda esse Red Team trabalha para a mesma empresa que a Blue Team, que a Blue Team trabalha. Tá? Então eles podem interagir. Tá? Basicamente da seguinte forma, o Red Team fala assim, cumpri a missão com sucesso, obtive aqui o documento, tá aqui, peguei o documento do computador da secretária e vocês não me viram. Aí o Blue Team fala, poxa, eu achei que você estava no servidor A. Aí ele, não, a gente fez uma tática para distrair vocês no servidor A e fomos para o computador da secretária. O que vocês usaram que a gente não pegou? Usamos isso, isso, aquilo, outro. Aí o Blue Team vai lá e fala assim, beleza, vou botar um monte de armadilha, um monte de sensores para pegar essa atividade do Red Team. Tá? E quando é o contrário, quando o Red Team fala o seguinte, não conseguimos, ou o Blue Team fala, pegamos vocês
nesse tipo de atividade aqui, então, não sei o que lá, expulsamos vocês da rede. O que acontece? O Red Team fala assim, opa, como é que vocês me pegaram? Cara, você deu mole e utilizou um malware conhecido, o antivírus pegou, deu alerta, a gente foi atrás e viu que era vocês. E aí o Red Team aprende com isso. A troca de conhecimento, ou até de membros de uma equipe para outra, o pessoal costuma chamar de Purple Team. E a ideia é que o feedback de uma com a outra melhore o seu ambiente de segurança. Estou suando aqui. Não fui eu que dei o nome. Então, uma breve conclusão aqui. O Blue Team é tão divertido quanto o Red Team. Só que o Blue Team tem mais responsabilidades. Ele tem que cumprir SLA, ele tem que cumprir, manter o uptime das máquinas, e a quantidade de desafios que o Blue Team tem para resolver é infinitamente maior que do Red Team. No final das contas, o Blue Team e o Red Team, um complementa o outro, nessa ideia de Red Team. Mas entre escolher ser um Blue Team e um Red Team, pensa comigo, além de tudo que eu falei aqui, dos desafios, das emoções e tudo mais, da busca pelo conhecimento, quantas empresas vocês conhecem que tem um time de pentest interno? 0? 1? 2? Então tem muito mais vaga para Blue Team do que para Red Team. Concordam comigo? Então vocês querem entrar no mercado de trabalho, vocês querem aprender segurança. O lado defensivo não só é mais desafiador, como também é mais interessante e mais fácil de entrar. E nada impede que você, no seu lado defensivo, está lá respondendo o ticket, fique 1 horinha mais por dia e fale assim, chefe, vamos fazer uns testes aqui depois das 8 horas. Não vai cair nada não, fica tranquilo. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado.